o que que eu comecei a construir dentro de mim? Ferramentas onde eu criava o meu plano A, B, C e D, mas na hora acabava tendo que solucionar com o E, o F ou o G. Que inclusive era o inesperado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Invox, um videocast feito para você que quer entender mais sobre o mercado de comunicação, tecnologia, negócios e, claro, criatividade. Eu sou a Cristiane Pinto e estou novamente ao lado dos meus colegas Diego Barbosa e Débora Fortuna. E Cris, você falou sobre criatividade e acho que hoje, nesse episódio, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Trazer insights de processo criativo, de criação de ideias, que se transformam em fenômenos culturais, né? Com certeza, Diego. Eu acho que é legal porque a gente vai falar sobre criatividade em vários contextos, né? Tanto no ambiente ali individual, quanto no ambiente de grandes empresas. Então vai ser bem bacana essa conversa. Bom, dito isso, a gente tem que chamar o nosso entrevistado. Hoje a gente recebe Raoni Carneiro, que é diretor artístico e executivo com atuação na música, eventos e entretenimento. No setor musical, ele revolucionou a área de mega eventos. Dirigiu, por exemplo, o show de 80 anos de Caetano Veloso, os 70 anos de Lulu Santos, a turnê da dupla Sandy Júnior e a histórica transmissão do show da Madonna em Copacabana em 2024. Tudo bom, Raoni? Seja muito bem-vindo. Prazer. Depois dessa introdução, assim, é mesmo, né? A gente olha pra trás. Pois é. É, muita coisa. E pra gente começar, na verdade, eu queria que você se apresentasse pro nosso público que não te conhece, um pouco da sua história, como é que você chegou onde chegou, se tem como resumir, porque também é muita coisa, né? São muitos anos. Mas eu sempre brinco quando me perguntam sobre isso, que eu falo que eu sou um curioso. Eu sou um grande curioso, porque eu começo a minha carreira em São Paulo como ator numa escola de teatro. Me formo na escola de teatro. Já na formatura eu monto uma produtora de teatro. Depois essa produtora virou uma sociedade com um amigo meu de uma produtora de audiovisual. Paralelamente a isso, eu estava tentando carreira como ator na própria Globo. Acabei entrando, fazendo, mas minha carreira de ator não foi muito... boa, assim, não tive muito personagem de sucesso, mas eu fiquei uns bons anos, tô brincando, sou muito grato a essa fase, mas, de repente, um dia, um grande diretor do Talma fala pra mim, cara, você precisa entender que você não é ator, você precisa entender quem é você. E ele fala, você é um diretor. Eu já vinha dirigindo coisas, eu já dirigia peças de teatro, eu já produzia, então eu já estava fora da Globo, eu já estava criando esse ambiente pra mim. Foi então que eu decido largar tudo, que ele fala de foco. E eu cheguei em casa de um jantar que eu tava com ele, eu contei isso pra minha esposa, a Fernanda. A Fernanda falou, eu também acho. Então, peraí, eu preciso ouvir essas pessoas. E, de fato, eu dei, acho que uns 2 passos para trás na vida. Tive uma pessoa do meu lado incrível, que me ajudou nesse momento. E eu acho que depois o gráfico da minha carreira responde por si só. Porque daí eu já viro... eu entro para a cadeira de assistente de direção, diretor artístico, diretor geral, diretor artístico, e aí eu chego no fim da jornada dentro de uma empresa, ou no cargo mais alto de artístico, que é o diretor de gênero da Globo, que eu cuidava do pilar festivais e música. Então, eu acho que as mudanças foram acontecendo e permitindo que eu fosse evoluindo e curioso a fim de fazer. Então, isso foi ajudando que eu chegasse onde eu pude chegar. Ainda estou em alguns lugares. Tem muito lugar ainda para viajar, ainda para fazer. Boa, legal demais. E aí eu queria até pegar um pouquinho desse gancho, cara. Você fez uma linha na trajetória da sua carreira. Eu queria entender um pouco mais como é que você fez essa virada, assim, do cara do artístico para virar o executivo de sucesso que você é hoje. Como é que foi esse processo? Cara, eu acho, de novo, a gente tem que... Na minha opinião, a gente tem que se escutar. Porque, às vezes, a gente vai movendo as coisas e parece que a gente começa... Eu sou inquieto por natureza, então eu brinco que eu gosto de aprender rápido, eu gosto de fazer rápido, porque eu quero o próximo desafio rápido. Então, num determinado momento, quando eu olho para isso, quando eu olho para trás... Eu já tinha feito uma faculdade de Direito, fiz faculdade de Letras e fiz faculdade de Direito. Então, eu já gostava de uma questão, de um outro olhar que não era só o artístico pelo artístico. Sim. E eu acho que isso, a Globo também foi muito legal comigo nesse processo, porque eles já me colocam em academia de liderança. Eu já começo a entender como é que é o processo de RH. Então, eu já começo a entender que o olhar executivo, para mim, era legal. Eu gostava também. Uhum. E à medida que você vai crescendo na liderança como diretor,
você tem que o tempo todo brigar com você mesmo entre o que você quer artisticamente e você tem que entregar um resultado financeiro. Então, ou você não tem dinheiro para a tua ideia, ou se você tem dinheiro, você tem que entregá-la de uma forma que ela vale aquilo que estão pagando. Sim. Então, quando você vai crescendo na cadeira, à medida que você vai crescendo, você vai aprendendo que você é um artístico executivo. E aí o processo de executividade, ele parece que ele vai sendo natural. E aí você vai falar, cara, eu gosto disso, não gosto daquilo, gosto disso. E você vai investindo. E eu acho que como eu saí de uma jornada de diretor artístico e virei um executivo, eu acho que eu estou ainda um executivo em formação. Mesmo já não estando atuando na Globo como executivo lá, eu sigo agora uma jornada de executivo no mercado de entretenimento, que eu acho que eu estou como um executivo em constante evolução, entendeu? Então, porque é um novo desafio. Sim. Então, eu já estou nessa nova olhar, nessa nova vontade, assim, sabe? E a gente, como executivo, a gente tá sempre em formação, né, cara? A gente não tem como parar, né? Mas eu acho que de novo, assim, eu acho que a gente fala de executivo é uma maneira que chamam a gente, porque, então porque eu sou artístico, eu não sou executivo, e não. E aí é uma provocação que eu falo para as pessoas, e é sobre o tema que eu mais amo falar, que é sobre ideia. A ideia, quando eu falo sobre ideia, quando eu faço palestras sobre os meus processos de criação, a primeira coisa que eu falo para quem está na palestra é traduza o meu produto para o teu, porque ideia é ideia. A galera que está aqui, ó, todo mundo que está aqui em volta, vocês vão ter que ter ideias. E não deixa de ser criativo, não deixa de ser artístico. E eu acho que a denominação artística para esse caso, eu acho que ela ficou muito... acho que a gente pode romper barreiras e extrapolar essa denominação. Então, acho que você é um artista em cima do que você faz sendo um executivo. Você vai ter que ter ideias e você vai ter que pensar diferente e você vai ter que achar soluções. É um executivo? O que você é bom como executivo? Em processos? Ter um mindset voltado para a organização? Então, acho que você vai mudando o teu olhar e vai moldando o teu skill, a personalidade e a sua formação, né? Eu, para aprender a ser um executivo, eu tenho que correr muito atrás, porque eu não fui formado nisso. Entende? Sim. Então, tem gente que é formada. Então, eu preciso aprender e correr atrás para isso. E a gente vai estar em evolução em qualquer coisa. Sim. Naquilo que a gente se propuser falar, entender? E fazer. Legal. Eu acho que o que é interessante na sua fala também é ver que a criatividade tem a ver com soluções de problemas, né? Então, quando você está num cargo de liderança, num cargo de executivo, é isso que você faz. Porque muitas vezes as pessoas acham que ter ideias ou então ser criativo é ser nonsense, né? É aquela coisa muito ultrapassada. Mas, na verdade, não. A criatividade é solucionar problemas. E é isso também que mostra que o seu cargo na sua liderança é isso, né? É sobre solucionar Eu isso. amei essa sua fala e essa sua em forma de pergunta. É uma pergunta em forma de fala. Mas é porque assim. Vou traduzir aqui para minha realidade e depois vocês vão traduzindo para de vocês. Quando você está no ao vivo, alguma coisa vai dar errada. Não é que pode dar errado, vai dar errado. Esse é o ponto. Então você já tem que partir da premissa que vai dar errado. Sim. Então, quando a gente está liderando o processo, liderando pessoas, a gente precisa entender que as coisas vão dar errado. Sim. Então, é natural os erros acontecerem. Para mim, e eu fui entendendo que eu tenho uma questão interna minha que eu travo no susto. Eu sou um cara que não sou reativo. Então, assim, uma história clássica da minha vida que eu sempre conto para os meus amigos minha filha, estava eu e minha mulher uma vez, minha filha caiu na piscina. Eu travei. Eu não tive a reação de ir buscar. Quando isso aconteceu comigo, eu parei e pensei, falei assim, eu não posso reagir assim no ao vivo. Eu não posso reagir assim liderando uma equipe. Num Rock in Rio da vida, que eu liderava 1.500, 2.000 pessoas. Eu não posso. O que eu comecei a construir dentro de mim? Ferramentas onde eu criava o meu plano A, B, C e D, mas na hora acabava tendo que solucionar com E, o F ou o G. Inclusive era inesperado. Mas eu comecei a criar ferramentas dentro de mim de como buscar soluções. Então, assim, as coisas vão dar erradas. Vão dar. Alguma coisa ou outra vai dar. Não tem como ser perfeito. Onde tem que estar perfeito? Na tela ou na realização. Porque ninguém precisa saber onde está sendo erro. Ou se você falar alguma coisa e vai cortar ou não vai. Ou se eles... Cara, ninguém precisa pensar nisso. O que interessa é que a gente tem que... Ali, a nossa entrega, ela tem que estar garantida. Como a gente resolve o problema? Vamos resolver. Aí tem uns perfis. Pessoas líderes mais afetuosas. Eu venho de uma cultura que não era tão
afetuosa assim e tal. Eu acho que geracional também. Então, eu acho que as coisas vão mudando. Então, problema vai dar? Vai dar. Agora, como é que a gente está preparado? E aí eu acho que a gente tem que espiar para dentro, assim. Como é que você... quais são suas fragilidades como líder para que isso gere algum tipo de potência? Eu acho que é a coisa que eu mais penso toda vez. Eu vou voltar no Talma. Para fechar esse capítulo. Um pouco antes do Talma falecer, eu nunca contei essa história. Um pouco antes do Talma falecer, a gente estava na casa dele, eu e ele, e eu estava mostrando um projeto, a Anitta. O primeiro show da Anitta foi o que criei e construí lá atrás, junto com o time dela e tal. E era uma menina que ninguém conhecia. Uhum. Até então, ela estava num momento de ebulição ali no Rio de Janeiro. E eu fui fazer um mega show, o primeiro mega show dela. Que eu acho que projetou ela e a mim também. Mas beleza, eu cheguei eu tava na casa do Talma, e o Talma falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci, principalmente sobre Sete. A gente tava falando alguma coisa sobre grito, e ele falou pra mim que, pra eu nunca esquecer, que quando eu estava numa mesa ou num suíte, as pessoas que estão em volta de mim, por mais que elas não estejam fazendo do jeito que eu quero, são pais, mães, filhos e filhas. Sim. E, cara, eu acho que todo mundo que trabalha comigo e sentia de não ter grito, óbvio que tem firmeza, óbvio que tem pulso, óbvio que tem direcionamento, tem comprometimento, mas não tem desrespeito, não tem grito. Porque, antes de tudo, são pais, são mães que estão trabalhando para levar o seu dinheiro. Cara, essa fala dele é muito louca, porque durante anos, quando eu entrava num caminhão de transmissão, entrava na minha cabeça. Porque às vezes você tem vontade de matar o outro, velho. E tinha uma cultura de diretores gritarem muito, e aí desestabiliza. Mas isso tinha em todas as áreas. Quando você vai explorando, claro. Você vê o chefe do banco gritava, sim. O chefe do escritório de direito. Era assim, beleza, tá tudo certo. É uma questão de cultura. Mas quando eu ouço de um cara que também foi assim, claro. Ele teve a fase dele disso, quando ele reflete sobre isso e ele passa isso pra mim, eu falo, calma, peraí. Porque é isso, às vezes no susto ou no vai dar errado, dá errado porque você falou para aquele cara ensaiar aquela câmera. Isso é um case, eu tenho de um vídeo do Criança Esperança, eu tenho todo um processo de ensaio, uma didática que eu gosto de fazer. Teve um câmera que não ensaiou o movimento. E eu falei, não ensaiou, Felipe, o diretor que tava comigo. Falou, não. Aí o cara falou no ouvido dele, não precisa ensaiar. Aí eu entrei no fone e falei, Felipe, é ele que vai errar, que apostar. E não deu outra. Quem erra? Só ele. A câmera entra uma sombra na cara do Lázaro. Então, assim, você quer matar esse cara nessa hora. Primeiro que ele foi teimoso. Sim. Então, o que você faz na hora ao vivo? Você vai matar o cara? Vai xingar? Não. Vai adiantar? Não vai. Minha resposta é, eu não trabalho mais com esse cara. Então, esse cara fechou uma porta comigo e nunca mais vai trabalhar comigo. Como nunca mais trabalhou. E ponto. Aí é isso. Aí é como você conduz o depois. Porque na hora não tem o que fazer. Sim. Mas essa coisa de ao vivo tem um monte. Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você falou do ao vivo, né? E de termos o plano A, B, C, D. E às vezes a gente tem que ir pro F e pro G. Particularmente eu entendo que para que a gente consiga resolver esses problemas ali de última hora, a gente precisa ter um bom repertório, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você lida com a importância do repertório na hora da construção da sua jornada, ou mesmo para resolver problemas, como você falou agora aqui? Cara, eu acho... Eu tava lendo hoje um artigo sobre isso, assim. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos filhos. E a gente tem que entender que mundo a gente passa para eles. Porque eu acho que boa parte do meu sucesso, ou se é que a gente pode chamar, que ainda tem muita coisa para construir, mas boa parte de eu ter conseguido evoluir rápido na minha carreira, eu acho que vai muito sobre a capacidade que eu tenho absorvida durante a minha história. Eu sou um cara que venho de uma cidade do interior. Eu acho que o meu maior mentor na minha infância e adolescência foi o meu padrinho, que a gente chama ele carinhosamente de tio Phil, mas é um cara do interior de São Paulo, um cara que trabalha com agricultura, é um cara que trabalha com cavalos, etc. Eu fui criado nesse ambiente. E como não era nunca foi um ambiente de escassez, mas também nunca faltou nada. Eu lembro das gambiarras do tio Phil, que ele queria ter uma charrete, ele fazia. Essa coisa de você ir buscando soluções para a vida.
eu acho que isso vai te gerando um repertório de vida. Então, assim, hoje, quando eu sentava numa mesa com um cenógrafo, o cenógrafo não me enrola, cara. Porque eu, no mínimo, eu sei o mínimo de alguma coisa. É quase você ser um pouco de especialista em tudo. Cara, ninguém vai saber tudo. Mas eu acho que dentro daquilo que você faz, quanto mais informação de vida você tiver, eu acho que mais preparado você vai estar. Porque tem coisas que você pode aprender processo, algum monte de coisa em faculdade, mas tem coisas que é a vida que vai te dar. Então, Certeza. cara, quando eu falo sobre isso, eu fico muito atento sobre a minha filha e meu filho. Quais são as ferramentas que eu tô dando de formação para eles? Para que gere isso. Porque no futuro, ele vai ter que resolver os problemas dele. Alguém vai querer enrolar, vai querer ou não. Sempre tem, né? Alguém que quer enrolar. Sempre tem alguém que acorda querendo ser enrolado e alguém que quer... O problema é quando eles se encontram. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que... Como é que você vai acumulando experiências? E eu sou um cara curioso, eu pego e venho. Vocês me chamaram para vir, eu pego e venho. Eu quero conhecer você, quero conhecer você, quero conhecer você. Eu já tô interessado. Por quê? Porque é uma galera que fala comigo. É uma galera... Então você está aberto a ouvir, a conversar, a trocar ideia, a ir. Ir. Está disponível. Você vai aprendendo, cara. Então eu acho que isso é o que forma a gente. Cara, eu acho isso muito legal. E tem um cara, não sei se você conhece, o Murilo Gun. Ele fala assim, quanto mais inputs eu tenho, mais fácil eu gero os outputs. Né? Então é isso, você precisa beber da fonte de várias referências. E eu gosto muito da linha de assim, não beber referência só daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu executo no meu dia a dia. Mas a gente mudar um pouco, buscar referências que são, né, cruzadas, né? Pra gente poder pegar... Sabe a coisa do livro do Roube como Artista? Né? Eu roubar um pouquinho daqui, um pouquinho dali para construir as minhas próprias soluções. E aí é isso, né? Você pegar referências diversas para poder ter um repertório maior, né? O tempo todo. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente é forjado por repertório. Não Total. tem como, assim. Não tem como. Não tem. Eu concordo demais. A minha infância, depois a minha adolescência, depois o meu... Imagina, eu estava fazendo escola de teatro, mas eu também fazia faculdade de Direito, mas eu também fazia faculdade de Letras simultaneamente. Eu fazia as 3 faculdades juntas e depois eu comecei a trabalhar à noite no teatro. Enfim, eu não parava, eu ia conhecendo, e aí me chamavam para ir para um lugar em Ponta Porã. Eu tava lá, velho. O que eu tava fazendo lá? Não sei, velho, mas eu ia. E é isso, eu acho que isso vai gerando referência, conhecimento, repertório. E acho que quem é líder precisa entender que a gente está falando sobre os outros. Eu falo muito sobre isso também nos processos de liderança. Quando eu abro a sala de criação, né? Eu tenho um processo. Todos os projetos que eu entro, eu gosto de, seja ele qual for, de empresa hoje em dia ou de criativo, eu monto a sala de criação, que é um sprint onde todo mundo entra nessa sala e essa sala, as ideias acontecem que você provoca elas. Esse processo não tem hierarquia. Por quê? Porque o assistente de direção, o operador de câmera, o cenógrafo, essas pessoas, elas acordaram em horários diferentes, pegaram caminhos diferentes. Elas fizeram... Um pegou o metrô, outro pegou o ônibus, outro pegou um carro. E eles chegaram no mesmo lugar. Só que cada um trouxe uma coisa, cara. Sim. Então, se você não ouvir essas pessoas, você vai estar sempre sendo o dono da verdade. Os meus processos é de não hierarquia em sala. E eu falo sempre para quem trabalha comigo, a hierarquia, em alguns momentos, ela serve por organizar a responsabilidade. E aí eu preciso entender como eu, como líder, encaro isso. Às vezes eu posso dar espaço de mais, às vezes eu posso dar espaço de menos. E tudo bem, e às vezes é necessário. Sim. Beleza, então você dá às vezes sim, às vezes não. E como líder, o que tu busca na tua equipe, além de habilidade técnica? Vontade de fazer. Porque, cara, depois eu vou entender curva de aprendizado. Mas se a pessoa tá afim, se ela tá afim, ela vai chegar e vai fazer. Eu acho que tem coisas num determinado momento que você não tem que pedir as coisas para as pessoas. Sim. Entende? Se a pessoa tá afim, ela vai lá e faz. Vai Ou lá e aprende, faz. né, a fazer. Tá. Mas eu prefiro ensinar. Porque se a pessoa chega e fala assim, tô afim, Tá. eu vou lá e vou ensinar. Com o maior prazer. E eu amo ensinar. Então, assim, eu tô falando dos meus processos, mas se a pessoa tá afim de fazer, que ela corre atrás. Hoje em dia, por exemplo, eu tô muito apaixonado pelas questões de inteligência artificial. Eu não entro mais em reunião sem inteligência artificial. Por várias razões, tá? De como isso acontece. Cara, na segunda reunião que uma pessoa entrou sem inteligência artificial,
Cara, mas é porque eu não sei. Cara, vai aprender. Uhum. Vai aprender, velho. Usar um chat, um bot de transcrição de reunião e fazer ata, desculpa, vai lá aprender. Sim. Entende? Então, acho que tem muito. E eu tenho me surpreendido muito com a falta de vontade das pessoas. Isso tem me incomodado agora que eu saí de uma, né? Abri uma tampa, eu saí e tô começando a andar, tem me incomodado um pouco as pessoas acharem que estão certas, acharem que estão fazendo certo, e no final elas não têm nem consciência que não estão fazendo. E isso é difícil. Porque como é que você vai falar pra uma pessoa que ela tá... Que a coisa não tá dando certa porque ela não tá fazendo, mas que ela tá errada. E aí, cara, você tem que falar. Aí não é bom. Aí tudo bem, vamos entrar em feedback, tá. Às vezes eu sou bom, às vezes não. Mas além disso, sobre o que você falou, o que eu gosto também, para fechar a sua pergunta, é que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo que isso é só mais um projeto. O meu ponto é que depois de amanhã, esse projeto vai acabar, a gente precisa se encontrar na rua e a gente precisa se abraçar. A gente tem que ter construído boas memórias no projeto. Essa coisa de você vai ficar estressado porque que eu tenho que entregar... Não, todo mundo tá na pressão. Cara, como é que a gente vai conduzir da melhor maneira? Porque amanhã tem outro. Eu vou cruzar com ele, eu vou cruzar com ele, eu vou cruzar... A gente vai se cruzar, o mercado tá aí. O mercado tá aí, cara. Sim. Entendeu? Total. Então, é isso. Eu acho que é como você vai construindo essas... E é bom que seja uma relação ganha-ganha, né, Rony? Tem que ser bom pra todo mundo isso, né? São pais, são filhos, são Exato. mães. É isso. E pra todo mim, mundo tem seu background, Seus seus problemas em dias. casa, seus dias, exatamente. Cara, eu queria levar para um outro tema aqui agora, pra gente falar um pouco sobre entretenimento. Eu sei que você tem grandes cases, Torneio de Sandy Júnior, show da Madonna, Jota Quest 25 anos, Anitta, enfim. Mas tem um case seu que eu sou curioso, eu queria entender um pouco melhor até do seu processo criativo, que foi o do Criança Esperança. Se não me engano, foi 2019, foi isso? 17, né? E eu queria que você me contasse um pouco aqui, se você puder, falar um pouco desse case, da construção, como é que isso foi feito. É o seguinte, esse projeto, eu tenho muito carinho por ele. Primeiro, pela história de como ele aconteceu, o desafio que foi na época. Na verdade, a gente tinha lá tanto o Ricardo Ódito quanto o Dragô que estavam num processo de reconcepção do Criança Esperança. Era um momento de mudança mesmo, de formato. E aí eu entrei e eles me chamaram também para entrar, para liderar a parte do show. Enfim, isso foi mais ou menos em 15, 16. Mas o ano de 2017, eu acho que foi quando a gente conseguiu chegar na maturidade de processo. E para mim, são vários cases. Então, eu acho que o Criança Esperança em si, ele é até hoje um lugar de você gerar cases de produção. Primeiro que ele é muito grande, primeiro que ele envolve uma empresa enorme, ele mobiliza muita gente, ele mobiliza a sociedade. Mas o case do Criança Esperança que eu mais gosto de fazer é um número específico sobre a pauta que a gente queria naquela época, eu tô falando de 2017, que era sobre o racismo, e a gente tinha um painel de desejos sobre aquilo. Então, a gente queria um número que fosse com uma linguagem ininterrupta, que fosse um VT, que fosse... que tivesse um poema, que tivesse aí o texto dos apresentadores. Então, assim, quando você começa a olhar a quantidade de pontos que a gente tinha, mas a gente não tinha o número musical. E aí, voltando lá atrás de como a gente se forma e a gente está atento às coisas, eu acho que quando a gente é um criador ou quando a gente está querendo ter ideia, a gente tem que estar atento nas coisas. E eu recebi, de fato, uma música do Thiago York, que ele e o Vitor Pozas que é um produtor musical. O Vitor me mandou numa madrugada uma música que eles tinham gravado para Os Dias Eram Assim, uma música da Legião Urbana. E como eu tava com a cabeça no Criança Esperança, quando eu ouvi aquela música, se você pega a letra, ela gera uma ressignificação. Somos tão jovens. E ela era exatamente sobre as crianças, os jovens, adolescentes, do que a gente estava querendo retratar. Então parece que quando vem uma coisa que era para eu dar uma opinião sobre uma produção musical que o Vitor me mandou para falar, mano, olha que música incrível que eu criei com o Thiago, olha aqui como é que ficou. Eu pego aquilo, ligo para ele e falei, mano, amanhã nós vamos começar o processo, eu quero, pode, resolvemos. Então, assim, você estar aberto, e aí vem um monte de case. Nesse projeto eu tinha uma sala simulando o espaço onde eu ensaiei câmera a câmera, corte a corte. Então você como
profissional do audiovisual, o que eu vivi ali é uma coisa muito rara. Então, assim, ali eu acho que foi um dos momentos mais legais de carreira, de realização, de processo, de planejamento. Todas as câmeras cortadas, todas as câmeras planejadas, tudo que os caras iam falar. Então, cara, é muito legal você trabalhar numa condição dessa. Sim. Para qualquer pessoa que trabalha com audiovisual. Então, eu tô na melhor empresa para se trabalhar, a melhor empresa para criar, que me dá toda a estrutura de criação. O Ricardo Ódito, que era o diretor de gênero na época, dando todas as condições para fazer a coisa acontecer, que se fosse a coisa mais... E aconteceu. E aconteceu. E o número, de fato, é histórico até hoje. E eu tenho o maior orgulho desse número, porque ele, para mim, é um case... Eu acho que eu seria capaz de ficar 2 horas falando só sobre cases de produção, criação, ensaio, processo, gestão, só nesse case aí, que é um vídeo de 7 minutos. Então, ele é incrível, é incrível. Que legal, cara. E agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, que a gente tem que Fala. entrar em polêmicas aqui também. Tá bom. É a questão da inteligência artificial. Você falou que usam a inteligência artificial. Pois é, e muita gente acha que a inteligência artificial pode matar a criatividade. Então, eu queria saber no seu processo, se você usa inteligência artificial, se você tem ferramentas que você gosta e que te ajudam, né, nesse processo. Tenho. E tenho feito vários testes. Primeiro que eu entendo que a inteligência artificial, ela não é uma inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Uhum. Então, tudo depende de quem pergunta e o que pergunta. E tem gente que sabe fazer pergunta para o bem, tem gente que sabe fazer pergunta para o mal sem entrar no conceito filosófico de bem e mal. Mas, eu acho que depende de como você encara. Eu encaro algumas ferramentas que elas estão aqui para ajudar. E eu acho que se você souber usar, elas vão te ajudar. Eu vou dar 2 cases para você. O primeiro deles, o ano passado... A gente produziu um especial de Dia das Crianças que chamava Hoje é Dia das Crianças. É um formato que a gente fez. O diretor, o Celso Bernini, que era da minha equipe, traz uma provocação para mim, ele com a Nídia, que é a outra diretora artística, de conceber com apoio de inteligência artificial. Então, por exemplo, o prompt dado para a personagem de tudo que a gente foi falando, o que ela registra ali... É muito louco, ele serve de guia ou inspiração para você tentar traduzir aquilo, mas não é aquilo. Uhum. Não é aquela personagem. Mas a partir de um insight, é mais uma pessoa criando, tem mais uma pessoa me dando ideia. Então, a partir daquela ideia, a gente vai e consegue. E nisso a gente fez em cenografia, nos adereços. Aí a Nídia foi explorando isso, ficou incrível. Vale a pena ver, tem no Globoplay. E eu fiz agora uma experiência, eu tô fazendo um projeto com o Fábio Porchat, de um doc-filme, um filme doc, a gente não sabe o que é ainda. De um processo de imersão que a gente está fazendo. E eu decidi transcrever os 5 dias de imersão. Para entender. E aí eu fui no meio do processo, eu e a Juliana, que é minha assistente, no meio do processo, no fim de cada dia, a gente jogava perguntas para ajudar, para entender se ele conseguia dar os caminhos do próximo passo do dia seguinte. Não deu. Para mim, não deu. Não sei se eu tava sem saber perguntar direito. Então, assim, eu acho que no final das contas, quando ele tentou resumir o processo do Fábio, a gente ainda virou uma piada. Óbvio que virou piada, mas não entregou. Uhum. Então, será que faltou mais insumo? Será que faltou eu preparar mais as reuniões? Eu falar mais coisas antes daquilo que eu queria? Ou deixei solto? Então, assim, mas eu vou continuar fazendo experimento, porque eu acho que ele vai ajudar. Otimização de atas, pautas, processo de produção, processo de criação. Eu tenho uma reunião aqui com vocês, estou criando. Vamos pegar um triângulo enorme, fazer um palco enorme. Tá registrado. Uhum. Amanhã vai virar pauta que eu vou mandar pro cenógrafo, o cenógrafo vai fazer. Então, cara, isso é evolução de processo. Então, acho que assim, vai criar por você, talvez vá, mas vai criar a partir de alguém. A gente teve agora um case que passou agora, aquela mulher que é uma... Tia Lu, não lembro não, que era uma personagem, que ela era uma personagem de inteligência artificial, agora virou trend. Do Maiô. Do Maiô. Marisa Maiô, isso é mesmo. A Marisa Maiô. Nada mais é aquilo ali que é um personagem criado por alguém. Sim. Então, ali ele usou a ferramenta para criar algo. Agora, a inteligência artificial vai ter uma ferramenta que cria pessoas? Vai. Quem vai criar? A gente. Uhum. Sim. Dizem que eles vão começar a criar por eles mesmos, mas daí... Aí outra história. Mas eu não sei. Mas eu entendo, eu encaro como uma ferramenta. E eu, por enquanto, tenho gostado muito.
Legal. Ah, que legal. E, Raoni, um dos seus novos projetos é um livro sobre processo criativo. Né? Que reúne algumas personalidades, entrevistas com elas, como Lulu Santos, Isa, Lília Cabral. Tem algum ponto que você percebe que é comum entre todos esses artistas? Tem. O desejo de mudar o mundo. Todos eles não estão satisfeitos só com aquilo que eles vão tendo. É um desejo, é uma inquietude criativa impressionante. O livro chama Por Onde Anda a Sua Cabeça. Uhum. Esse livro começou no ano passado, no início desse ano, eu comecei a querer ler muito sobre ideias, indústria de criatividade, que é um tema que eu já venho falando em palestras, em conversas, em rodada tal, que eu gosto sobre a ideia, né? E aí, beleza. Quando eu comecei a olhar para a literatura nacional sobre esse processo, diferente de algumas outras culturas que gostam de processualizar as coisas, a gente tem poucos livros que falem sobre o processo criativo ou sobre a ideia. Ou é biografia dos grandes caras, Sim. ou é história de algum grande case, mas sobre o processo, eu adoraria saber como algumas pessoas criavam e como era. E aí eu comecei a escrever um livro meu, sobre o meu processo criativo. E no meio eu tive uma crise existencial sobre isso. Falei, cara, mas o meu processo não é uma verdade absoluta. Porque até ao longo da minha carreira eu fui tendo oportunidades de impor processo, de criar metodologia, porque eu fui criando. E eu tive oportunidade. As ferramentas que eu tinha, talvez um diretor que esteja do meu lado não tenha. Então, também não ia parar de pé. Aí o que eu pensei? Eu falei, já sei. Eu vou conversar com várias pessoas e perguntar para essas pessoas por onde anda a cabeça delas no processo criativo. Uhum. E aí eu falei, vou conversar, mas eu pensei comigo, por que eu vou... eu tenho uma sorte enorme nessa vida de ter grandes amigos muito legais. Muito grandes. Uhum. E pessoas que eu admiro. Então, que bom você ter amigos que você admira. Eu falei, vou conversar com os meus amigos que eu admiro. E aí, eu comecei esse processo de elaborar e pensar. E aí, eu decidi fazer. Eu queria fazer num estúdio fechado. Eu de frente para a pessoa. E eu, ao invés de ser um podcast onde a gente conversa, eu provoco e deixo a pessoa falar. E eu queria convidar alunos de universidades, profissionais do audiovisual, pessoas de mercado que gostem desse tema da criatividade e que ocupasse esse espaço. E aí, um dia, eu conversando com o Lazzarini, que é o dono, o CEO e fundador do Rio 2C, ele falou, cara, não pode. Você está fazendo um projeto sobre ideias e criatividade, e você não está no maior evento de criatividade da América Latina. Vamos fazer juntos? Falei, vamos. O que a gente tem que fazer? Ele, vambora, eu vou armar tudo para você. Então, junto com o Rio 2C, eu consegui fazer um experimento. Que as pessoas que estavam no Rio 2C não estavam vendo, elas não estavam vendo um painel. Elas entravam numa sala preta, onde ninguém enxergava nada, e de repente 2 luzes acendiam, e você estava cara a cara com o Lulu Santos, depois com a Isa, e eu sempre comecei todos os capítulos perguntando, por onde anda a sua cabeça? Então, a gente gosta de encerrar o episódio com o nosso quadro Kit de Ferramentas. Tá bom. Que são perguntas rápidas, Tá. tá? Para falar sobre tudo que tu juntou de inspiração ao longo desses anos. Pô, falei bastante hoje. Falou bastante. Olha que eu me abri todo hoje. Verdade, falou bastante. É uma referência artística que te influenciou. Talma. É um filme, documentário ou algum livro. Vixe. Até uma indicação, assim, né? De que... Assim, Mas passar pras pessoas lerem, né? tem um livro que eu ganhei que na época era meu assistente de direção, e que foi um livro que abriu a porta para esse tipo de conteúdo, inclusive de livros de criatividade, que é o Outliers. Porque o Outliers, ele é um livro que ele são vários capítulos com pequenas grandes teses. E eu gosto muito desse livro. Muito, muito, muito. Eu acho que ele, como uma leitura rápida, prática e para você se questionar, lá fala sobre liderança, lá fala sobre voz de comando, lá fala sobre, enfim, sobre corte de idade, sobre questões de oportunidade e não oportunidade. Enfim, eu acho que esse livro, ele é um ótimo livro para quem quer ter uma leitura rápida, leve e que te provoque no sentido
de questionar processos, enfim, essas coisas. Eu adoro esse livro. Uhum. Um aplicativo ou uma plataforma que facilita o teu trabalho ou a tua Atualmente, organização. ChatGPT. ChatGPT total, né? A gente já tinha falado sobre isso. Meu brother. Minha brother, eu ainda não defini qual é sem gênero. Então, E tem algum hábito? eu brigo demais. O quê? Com o ChatGPT? Nossa, chat. Não foi o suficiente essa sua resposta. Você Meu pode Deus, me dar eu sou tão essa... boazinha, eu agradeço. Obrigada, gente. Não, eu também agradeço, mas eu também falo que não foi suficiente. E ele é grosso de volta ou não? Ele dá mais ideias, ele Dá mais vai, ideias. vai falando. Ele Ele me entende, né, quebra, que ele me precisa. quebra, assim. Ele me quebra as pernas várias vezes. assim. Desculpa, Raoni. É quase que eu peço desculpa, né? Desculpa aí. Tem algum hábito que você tenha colocado na tua rotina que te ajude, te inspire? Enfim, ter Cara, mais eu ideias? tento a vida inteira ter hábitos e rotina, mas eu não consigo. Eu tenho uma cabeça inquieta, eu não consigo. Mas tem uma coisa que eu tô tentando agora, ultimamente, é jogar tênis. E eu descobri o quão difícil é esse esporte. Muito. Quem joga desde criança, eu admiro. E me dá uma certa invejinha, porque a galera já joga desde criança. E eu acho que é um lugar hoje que eu encontrei de um desafio individual de aprender um esporte agora, assim. Valorizo demais, legal. cara. Eu vivi tênis a É? adolescência inteira. Ah, não fala, O velho. cara Não nem começa, conhece, tá que vai vendo? invejar, é. Já nem vou pra quadra com o cara, tá vendo? Tênis é bom demais. Mas é porque eu brinco... A minha filha vai ver isso e vai falar, você tinha que falar sobre essa analogia. Eu brinco que eu sou quase um border collie, sabe? Aquele cachorro com uma bolinha. Mano, eu fico olhando a bolinha, bolinha. Porque é só isso que você tem que olhar. Porque se você perder a cabeça, vai embora. Vai. Então é uma obsessão por essa... que daí... Isso tá me permitindo exigir um hiperfoco. Porque eu não sou hiperfocado, sou... Então, é isso. Hoje em dia, eu tô tentando uma rotina no esporte. Queria agradecer muito aqui a participação do Raoni. Pra gente é um convidado mega especial. Vai participar de um evento hoje aqui em Brasília e ceder um pouquinho do seu tempo, a agenda super corrida, mas eu queria te agradecer demais pela participação. Foi ótimo, a gente sai daqui mega inspirado, né? Muita Muito coisa bom. boa pra gente conversar. Muitos insights também. É isso, Cris. Obrigada, muito obrigada, Raoni, Não, pela eu tua que participação. agradeço super o convite. Eu acho muito... É muito rico quando a gente encontra espaços de conversa. E se vocês podem ser geradores de conversa, eu acho isso muito legal. Então, eu que agradeço o convite por toparem me ouvir, por terem essa paciência aí também. E da gente poder compartilhar ideias antes, durante e depois. Legal. E a gente se encontra no próximo episódio com mais insights como esse. Até mais. Tchau, gente.